Olá, meus queridos. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos começar a última etapa do roteiro, que vai falar sobre energia. Só que essa energia é do ponto de vista biológico. E para você que está chegando agora no canal, nós vamos falar nessa aula sobre o assunto respiração celular. Não sai daí não, que vai ter muita coisa boa. Aproveitando, eu já quero que você dê o like aí nesse vídeo, se você gostar, e se inscreve aí no canal. O tema da nossa aula hoje é energia para a vida, que vai justamente tratar desse processo no qual é produzida uma moedinha energética denominada ATP, que tem um papel fundamental de fornecer energia para as diversas funções do corpo. Se você reparar aqui nesse slide, você vai perceber essa imagem em que essa pessoa está desempenhando alguma atividade física. Então, nas atividades físicas, que é bem mais comum de observar, existe um gasto de energia. E essa energia ela vai ser produzida justamente na respiração celular, no qual essa molécula chamada ATP vai fornecer energia tanto para a musculatura esquelética quanto para a musculatura cardíaca. E aí o movimento, as atividades físicas são realizadas. Mas de onde é que vem essa energia? A fonte de energia que nós utilizamos vem dos alimentos que ingerimos. Esses alimentos são formados por partículas menores denominadas nutrientes. E essas partículas, principalmente os lipídios, carboidratos e proteínas, podem ser utilizadas no processo de respiração celular dentro da célula. A unidade de medida de energia é a caloria. E para facilitar esse cálculo dentro da célula, a caloria pode ter alguns múltiplos, como a quilocaloria, que equivale a 1000 calorias. Aqui nesse slide, vocês observam alguns alimentos e a quantidade de energia que ele desempenha. Por exemplo, aqui, 100 gramas de açúcar libera 384 quilocalorias. 2 pães produz 150 quilocalorias. 100 ml de leite integral, 61 quilocalorias. E 3 colheres de café, 2 quilocalorias. Mas como é de fato que o corpo consegue retirar a energia do alimento? Tudo começa com o nosso sistema digestório. Então, o alimento que a gente vai ingerir, ele vai ser processado, ele vai ser quebrado em partículas menores, que são os nutrientes comentados anteriormente. Esses nutrientes vão ser absorvidos pelo nosso intestino delgado e encaminhados para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, eles vão ser encaminhados para dentro das células. Então, na célula, esses nutrientes vão entrar, como por exemplo, a glicose. Elas vão entrar, então aqui vocês observam a membrana, um detalhe da membrana plasmática, uma proteína, e esses em amarelo, a glicose. Então, a glicose entrando na célula e indo desempenhar papéis importantes. Já no citoplasma da célula, essa glicose já começa a ser processada, já inicia no citoplasma, ok? Logo depois, esse processo vai continuar agora em uma estrutura citoplasmática denominada mitocôndria. Na mitocôndria é onde vai ser produzida a energia que nós utilizamos, que nós estamos falando aqui, ok? Então é dentro dessa estrutura denominada mitocôndria onde a energia ela é produzida de fato. Mas lembre, já inicia no citoplasma. Qual é a estrutura então da mitocôndria? A mitocôndria tem um formato alongado de bastão. Ela possui duas membranas, uma interna e uma externa. A membrana interna possui diversas ondulações, que nós vamos chamar de cristas mitocondriais. A parte mais central é a matriz mitocondrial, onde encontraremos tanto o DNA quanto os ribossomos. E entre uma membrana e outra é o espaço intermembranoso, ok? Essa estrutura, a mitocôndria, ela é originada de bactérias ancestrais que entraram na célula e conseguiram se manter em equilíbrio com essa célula. Quais são as evidências que nos apontam para essa origem da mitocôndria? A primeira evidência é que a mitocôndria tem duas membranas. É uma membrana da bactéria ancestral e a outra é a membrana da célula na qual ela
entrou. A segunda evidência é que ela tem DNA próprio, e a terceira evidência é que a mitocôndria ela consegue passar por duplicação. Então ela pode se multiplicar dependendo da quantidade de energia que a célula precisa naquele momento. Aqui nós temos uma foto do microscópio eletrônico da mitocôndria, mostrando principalmente esses detalhes internos das cristas mitocondriais. Okay? É na mitocôndria onde é produzida essa moeda energética denominada ATP, que quer dizer adenosina trifosfato. Esse nome quer dizer que é uma molécula formada pela união de três, por isso que o prefixo tri, fosfato. Essa ligação que une esses três fosfatos é uma ligação de alta energia. Além dos três grupos fosfatos, o ATP ele contém adenina e ribose, que são elementos que também são encontrados em ácidos nucleicos, como o DNA ou o RNA. Okay? Então é o ATP, essa molécula que vai fornecer essa energia básica para as células, para os órgãos em geral do nosso corpo. A energia produzida na mitocôndria, uma parte dela vai ser para produzir ATP e a outra parte vai ser dissipada em forma de calor. Além disso, o estoque de ATP por célula pode ficar na escala de 1 bilhão, para você ter uma ideia do quanto de energia que a gente precisa diariamente. Aqui nós temos o ciclo desse ATP. Então, o ATP, que é a adenosina trifosfato, é por 3 ligações de fosfato. Então, toda vez que o ATP libera energia, ele perde uma ligação com o fosfato, libera energia, só que ele não é chamado mais de ATP, e sim de ADP, que é a adenosina difosfato. Esse di indica a quantidade de fosfato, 2. Só que o ADP ele também pode se transformar em ATP. Como? Ganhando mais um fosfato inorgânico. Então, se ele ganha um fosfato, ele tinha 2, fica com 3. Para ganhar, essa reação precisa receber energia. Então, basicamente, a respiração celular ela tem a seguinte reação. O alimento, especificamente os carboidratos, que são os alimentos mais processados do nosso organismo, embora, como já falei, lipídios e proteínas também possam ser utilizados, ele vai ser oxidado, quebrado dentro da célula e vai liberar gás carbônico e água. Essa reação é uma reação que libera bastante energia. E essa energia faz com que um fosfato inorgânico se ligue a uma molécula de ADP, formando ATP. Esse ATP é a nossa moeda energética. E quando houver uma necessidade, o uso da musculatura, esse ATP libera energia e aí essa energia vai para a célula na qual será solicitada naquele momento. Okay? Então o processo é basicamente esse. A respiração celular ela possui 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa. Nesse diagrama a gente observa onde cada um acontece basicamente. Então aqui nós temos a célula e aqui a ampliação da célula. Essa respiração celular que acontece em 3 fases. A primeira dela é a glicólise, essa em azul. Essa glicólise acontece no citoplasma. Os 2 outros processos, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, acontecem dentro da mitocôndria. Vamos ver cada um deles. A glicólise é um processo anaeróbico, ou seja, ela não depende de oxigênio para acontecer. Segundo ponto, ela acontece no citoplasma da célula e acontece a oxidação parcial da glicose. Aquela glicose que entrou na célula, está lá no citoplasma, ela vai iniciar o processo já no citoplasma da célula. Como saldo, nós vamos ter 2 ATP produzido e 2 NADH produzido. O que é esse NAD? NAD é nada mais nada menos que moléculas transportadoras de elétrons. Então a função dela é pegar elétrons que estão lá e levar para dentro da mitocôndria, beleza? Então, quando ocorre
a oxidação da glicose, tá? A quebra dela em moléculas menores, chamada ácido pirúvico, vai haver liberação de elétron. Aí o NAD chega e captura esse elétron. A segunda etapa, chamada de ciclo de Krebs, ela já vai acontecer dentro da mitocôndria, especificamente na matriz mitocondrial, lá naquele espaço bem no centro onde está o DNA e o ribossomo da mitocôndria. Ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico, tá? E aí nesse processo vai acontecer a oxidação do acetil-CoA. Aquele ácido pirúvico produzido lá na glicose, ele vai se juntar com uma coenzima chamada coenzima A e vai se transformar em uma molécula chamada acetil-CoA. Esse acetil-CoA vai, por sua vez, começar o processo de ciclo de Krebs. Ok? Nesse processo, vai ter como saldo a produção de gás carbônico, a produção de NAD, lembrando, moléculas transportadoras de elétrons. Produção de FAD, também, assim como NAD, moléculas transportadoras de elétrons. E um GTP, que é um tipo de molécula que também tem ligações com 3 grupos fosfatos. Vamos então para o terceiro e último processo, chamado fosforilação oxidativa. A fosforilação oxidativa é também chamada de cadeia respiratória. Ela acontece nas cristas mitocondriais e é nesse processo que acontece a maior parte da produção de energia dentro da célula. Então tudo começa nas cristas mitocondriais da mitocôndria. Nessas cristas mitocondriais, a gente vai ver esse complexo de proteínas. Aqui vocês precisam destacar é a ATP sintase, essa proteína aqui. Então, o que é que vai acontecer? Aquelas moléculas que comentamos anteriormente, chamadas de moléculas transportadoras de elétrons, elas vão chegar aqui. Então, elas vão transportar para onde? Para a crista mitocondrial. E é aqui que vai acontecer o processo final. Então, ó, o NAD e o FAD chegam nesse complexo, chamado de cadeia respiratória, e nesse complexo vai ter uma proteína chamada de desidrogenase. O que é que ela vai fazer? Ela vai retirar o hidrogênio dessas moléculas. Quando ela retira o hidrogênio, ela vai também capturar o elétron e automaticamente ela bombeia o H+ para o outro lado da membrana. Então o NAD e o FAD chegam aqui, liberam os elétrons, que são capturados pelas proteínas, e quando elas recebem esses elétrons, elas bombeiam o H+ que está desse lado para o outro lado. Lembrando que aqui é matriz mitocondrial, aqui é espaço intermembrana. Então toda vez que ocorre essa liberação de elétrons, vai ocorrer também um bombeamento de H+ para o outro lado. Lembrando que todo o processamento da glicose, desde a glicólise até o ciclo de Krebs, sempre vai estar liberando íons H+. E esses íons H+ vão se acumulando na matriz mitocondrial e isso pode deixar essa mitocôndria com um alto teor de acidez, e isso é altamente prejudicial. Então, para isso não acontecer, o oxigênio vai atuar aqui. Então, o oxigênio vai se juntar com esse H+ e vai formar água. Então, a fosforilação oxidativa é uma etapa extremamente aeróbica, ou seja, depende do oxigênio para que ela aconteça. E esses H+ que foram bombeados e ficaram acumulados aqui, o que é que vai acontecer com ele? Essa proteína que eu falei para vocês, que é chamada de ATP sintase, vai ter um papel importantíssimo. Por quê? Porque o H+ não consegue voltar para cá por nenhum outro espaço, por nenhum outro meio, a não ser pela ATP sintase. Toda vez que o H+ passa pela ATP sintase, que é uma molécula que é parecidíssima com uma bobina de hidrelétrica, em que a água passa e ela gira. Quando o H+ passa por ela, ela faz um giro, e nesse giro ela faz a junção de ADP com o fosfato inorgânico produzindo ATP. Nesse processo, nós vamos ter para cada glicose cerca de 30 moléculas de ATP formadas. A quantidade máxima de ATP
é realizada na última etapa, denominada fosforilação oxidativa. Beleza? Agora, se não tiver oxigênio, como nós vimos na última etapa, que é a etapa mais energética. Então, se não houver oxigênio, vai haver um outro processo denominado fermentação. O que é a fermentação? A fermentação é a síntese anaeróbica de ATP. Vai ter produção de ATP? Vai, mas não é com tanta eficiência quanto quando se tem oxigênio. Na fermentação, ocorre a produção de apenas 2 ATPs. E nós vamos ver dois tipos de fermentação. A fermentação alcoólica, em que a glicose vai ser quebrada em duas moléculas menores chamadas de ácido pirúvico, e esses ácidos pirúvicos vão se transformar em etanol. Onde é que a gente vai observar isso? Em leveduras, que são tipos específicos de fungos unicelulares, e a fermentação alcoólica ela vai acontecer principalmente na produção de bebidas e nos panifícios, na produção de pães, massas em geral, bolo. Então, o processo de fermentação de um bolo, por exemplo, ele vai acontecer porque aquele fermento biológico que foi colocado na massa, que são fungos, eles utilizam a glicose presente naquela massa e liberam o etanol. Além disso, lembre que ele libera gás carbônico, e é o gás carbônico que faz com que a massa cresça. A fermentação láctea ela vai acontecer quando a glicose ela é quebrada em duas moléculas, em dois ácidos pirúvicos, e esse, por sua vez, vai se transformar em ácido lático. Isso pode acontecer por bactérias, como os lactobacilos, músculos ou alguns vermes. Tá? No processo de fabricação de derivados do leite, a gente observa muito esse tipo de processo acontecer, ok? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Lembrando que nós fizemos um resumo, uma abordagem bem geral da respiração celular, e eu espero que tenha ajudado vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima.